Muito bem, vamos voltar aqui. Eu vou tirar isso aqui só para testar o som. Vamos lá. Deixa eu conferir aqui. Beleza. Vamos lá, gente. A gente vai falar agora de novo aqui, né? Continuando sobre a administração direta e indireta. E eu preciso falar com vocês sobre a composição. Como se compõe a administração direta e a administração indireta. Olha só. Quando a gente fala aqui de administração direta, a gente está falando de quê? Direta. A gente está falando da União, dos estados, do Distrito Federal, do Distrito Federal e dos municípios. Tá certo? União, estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles são o quê? Todos eles são pessoas jurídicas de direito de direito público interno. Tá certo? São pessoas jurídicas de direito público e direito público interno. Por quê? Né? Interno aqui dentro do país. O que você tem que entender é o seguinte: essas entidades também são chamadas, né? É interessante você botar aqui. Eles são chamados também de entes federativos. Tá certo? Ou até de entes ou entidades políticas. Essa galera toda está sobre aquele regime jurídico administrativo, sem exceção e sem nenhuma concessão. Por quê? Isso é administração direta, tá certo? O que você tem que saber sobre administração direta é quais são as regras básicas que influenciam, que vão determinar o regime jurídico dessas entidades. Agora, antes, também é interessante você... Isso aqui, assim, se você achar confuso, você pode me procurar por e-mail, mas eu vou tentar explicar o mais didaticamente possível dentro do nosso resumo. Lembra que eu te falei que descentralização cria sempre o quê? Entidade. Aí eu te falei aqui agora que a União, os estados, DF e municípios são o quê? Entes. São entidades. Professor, tá, então, se a descentralização criar entes, e esses 4 personagens que você colocou aqui são entidades, o que criou eles não foi uma descentralização? Foi. Para criar os entes políticos, a gente tem um fenômeno chamado descentralização. Olha aqui, ó. Descentralização política. Por que descentralização política? Porque ela criou entes políticos. Por que isso aqui é chamado de ente político? Então, qual é outro tipo de descentralização? Quando a gente fala de administração indireta, a gente está falando de descentralização administrativa. Porque são entes que vão ser autônomos administrativamente, mas que não terão autonomia política, que as entidades da administração direta têm. Então, o que significa na prática essa autonomia política? Basicamente a capacidade de fazer e formular leis e fazer valer as leis no seu território. Tá certo? Beleza, então lembra disso. Isso eu acho muito difícil cair na prova, mas se cair, você já está vacinado, você vai ser um dos pouquíssimos que não vai errar uma questão dessa. As entidades da administração direta foram criadas por descentralização, só que uma descentralização política, tá certo? Vamos lá. Quais são os pontos comuns, então, entre a União, os estados, o DF e os municípios? Fora que a gente falou, que eles são pessoas de direito público, são entes federativos e tal, tudo mais, você tem que saber algumas coisas. Por exemplo, em relação à licitação, elas se submetem totalmente, sem discussão, sem nenhuma exceção, tá certo? As regras de licitação têm que ser
totalmente observadas. Vamos botar assim, elas têm que ser absolutamente observadas. Tá certo? Tem que ser absolutamente observado. Deixa eu apagar aqui. Elas têm que ser absolutamente observadas. Beleza? Então, toda vez que a administração direta quiser contratar ou alienar um bem, ou adquirir um bem, contratar um serviço, alienar ou adquirir um bem, ela vai ter que fazer por meio de licitação. Tá certo? Qual é a lei? A lei 8666, que é a lei de licitações, lei geral de licitações. Tá certo? Ah, pessoal, mas eu já vi uma lei específica do estado XYZ sobre licitações. Você pode ter, só que de forma subsidiária. A regra geral que vai valer para todos os entes é a 8666. E a lei do pregão também, né? Inclusive a lei do pregão acho que ela é até mais usada do que a própria 8666, porque a 8666 fala de licitações de grande vulto e tal. Para licitações corriqueiras do dia a dia da administração pública, o pregão serve muito mais, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então tem que ser absolutamente observado, como a gente colocou. Outra coisa em relação aos concursos, a admissão de pessoal. Como funciona a admissão de pessoal dentro da administração direta? Também não tem conversa. Ela é feita por meio de concurso público. Tá certo? De quê? Lembra? De provas ou provas e títulos. Professor, existe concurso só de título? Não, porque se fosse concurso só de título ia ser bater currículo, né? Porque isso ia dizer, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho pós, não sei o quê, pronto, título, eu escolho pelo título, isso é uma seleção normal, isso não é uma seleção pública, tá certo? Provas ou provas e títulos, beleza? Então, sempre tem que observar estritamente concurso público. Por que estritamente, eu falei assim, estritamente concurso público? Porque outras entidades, as entidades da administração indireta, que são de direito privado, as empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações de direito privado, elas podem fazer a contratação de pessoal por meio de processo de seleção simplificado, quando, no caso de temporário, ou processo de seleção. Na verdade, o nome mais técnico para os concursos das empresas estatais é não concurso público em si, mas sim o nome técnico é seleção pública. Mas, claro, se não aprova, se na prova que você vai fazer lá disser que uma empresa estatal tem que fazer concurso, você marca, certo. Porque é normal chamar a seleção pública de concurso, normal. Mas você fica sabendo que também pode ser chamado dessa forma, tá certo? Outra coisa, em relação à imunidade tributária. Por que existe essa imunidade tributária? É o chamado princípio do Pacto Federativo. O que isso significa, professor? Ah, professor, isso é mais de direito tributário. Tudo bem, isso aqui é explicado em direito tributário, mas você também tem que saber. Que é o quê? Que é o Pacto Federativo é a ideia de que um ente não pode cobrar de outro ente, né? Seria até ilógico, né? Você pega o dinheiro do Tesouro Nacional para botar no Tesouro do Estado, enfim e tal. Então, essas entidades elas não têm, elas têm imunidade tributária, na verdade, elas têm imunidade tributária, por quê? Porque você não pode cobrar entre entes públicos, então você não pode o Estado cobrar da União e vice-versa, além do município e tudo mais. Então, os bens dessas entidades, eles estão resguardados por essa imunidade. Então, o prédio da prefeitura não paga IPTU, e os carros da prefeitura que são afetos ao serviço não pagam IPVA, e assim em diante, tá certo? Por causa desse pacto federativo aqui. Outra coisa, essa imunidade tributária é um privilégio material. Existe um privilégio, uma prerrogativa processual também, que é o caso da fazenda pública, né? Porque quando a gente está em juízo, e quem está em juízo é a administração pública, ela costuma ser chamada de fazenda pública.
Então você também tem os prazos em dobro. Vou botar até de vermelho aqui, bem grande, porque foi uma mudança que aconteceu com esse novo Código de Processo Civil. Com o novo Código de Processo Civil, o prazo agora é em dobro para tudo. Porque antigamente, só para explicar para quem é novo aí, antigamente você tinha um prazo em quádruplo para recorrer. Não, dobro. É isso mesmo? Isso mesmo, desculpa, era dobro para recorrer e quádruplo para contestar. Então, se você tinha, no processo normal, 15 dias para contestar, a contestação da Fazenda Pública seria em 60 dias, quádruplo. E se você tinha 15 dias para recorrer, o prazo para a Fazenda seria 30, porque é o dobro. Beleza? Então, olha só, prazo em dobro, tanto para recurso, quanto para contestação ou apelação. Tá certo? Esse é o básico que você precisa saber sobre administração direta. Beleza? É o que mais cai em prova, disparadamente. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Vamos fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouco para falar sobre as entidades da administração indireta. Valeu? Aquele abraço e até daqui a pouco.